Voltamos aos nossos comerciais. E é isso, High Frontier, sexta posição. Preciso jogar mais, quero jogar mais. E quase comprei o jogo. Olha. Tá na lista de desejo. Ó. Meu número 6. É o último jogo aqui do Stefan Feld, que vai aparecer. Pra mim é o melhor jogo dele. E por uma questão de diversão, apesar de eu gostar muito do Trajan, eu vou colocar esse na frente, que é o Castle of Burgundy. Não tem o que falar, cara. Aquele sistema de alocação de dados e os combinhos que você faz, e aí você vai montando ali na trilha. O mais importante ali é você olhar o mapa que você tem, né? Olhar o mapa que você tem para saber como que você vai distribuir aquilo para poder fazer os combos, né? Conseguir fazer 3, 4 ações ali, né? É muito bom. E eu adoro jogar ele. Se eu pudesse, eu teria aquela edição especial lá, que tem tudo, as miniaturas e tudo lá, que deve ser maravilhosa, mas é uma fortuna, né? Então, paciência. Mas eu jogo o jogo com um tilezinho lá, que não dá... A cor é péssima, né? De saber o que é uma... Às vezes você confunde, né? O que é uma marcenaria, o que é uma hospedaria também, né? Tem que se acostumar. Mas o sistema de cor, o design do Stefan Feld, o design gráfico é sempre cores assim, né? Mas é um jogo fantástico, cara. Eu gosto muito da sensação de jogar ele e como você... O imprevisto do dado ali, né? Como que você tem que manipular ele para fazer a melhor ação possível. Então, na minha posição número 6, Castle of Burgundy. Muito bom. Esse aí eu preciso jogar outras vezes para fazer comentários mais precisos. Depois do último vídeo lá, o pessoal não gostou muito. Mas não joguei mais também. Bom, o meu quinto lugar, agora sim, entrando no top 5, deixa eu olhar aqui certinho, beleza, porque a miopia tá cansando a vista. É o Cthulhu Death May Die. Esse pra mim é o co-op best of the best. Por quê? Os cenários são bem construídos e você pode evoluir o seu personagem de acordo com o que você quer. Então ele tem ali uma maneira única de evolução. Por que eu quero dizer única? Porque no Marvel Zombies você ganha poderes conforme vai ganhando, mas é um poder ali pré-definido. Nesse você escolhe qual dos seus 3 poderes você vai querer. E cada poder é útil, dependendo do cenário, do mapa, é lógico que um seja melhor que o outro. Mas você tem essa opção de escolha, ele não te obriga a fazer isso. E você tem que mudar a sua estratégia, né? Eu lembro uma das vezes que eu joguei, que eu estava lá com uma moça que tinha furtividade e rapidez. Então você conseguia meio que atravessar os monstros, levava o carinha junto e ainda causava dano. Aí eu fiz isso, eu andei, peguei o cara junto, levei uma galera, cheguei lá no Rastur que estava lá parado, causei dano. E esse herói que eu levei junto, foi o próximo jogador a jogar, aproveitou que estava no mesmo lugar que o Rastur, estava totalmente do outro lado do mapa e jogou e matou o Rastur. Então assim... Se não fosse essa habilidade... Então assim, não tem aquela habilidade que é muito forte, todas são importantes ali. Que nem aquele outro carinha que estava jogando, né, que tinha resistência, né? Foi muito bom. Aquele cara é muito forte, só que você pensa assim, tá, mas você vai continuar sendo atacado, então você ainda poderia perder por sanidade. Então não tem nada desequilibrado ali que você fala que aquele é muito roubado. Os cenários são bem construídos, você ganha ali, tem aquelas fichas de cenário dos seus personagens que você vai se encontrando, né? Então você está lá no laboratório, você acha um cientista, você acha um estudante, né? Enfim, é muito bem construído, as miniaturas são ótimas, né? E pra mim é o melhor jogo cooperativo de todos os tempos, até o momento. Bom, coincidentemente meu quinto lugar também é um cooperativo. Também é um cooperativo e eu acho que é o meu último cooperativo também, já dando spoiler. E aqui eu até coloquei Sistema Pandemic, né? Cara, não tem como você falar de cooperativo sem falar de Pandemic. Você pode falar assim, eu enjoei do jogo, odeio o jogo, etc. Mas todo cooperativo vai beber do Pandemic. Porque o que esse cara fez... Quem é o nome dele? Matthew Leacock. O Matthew Leacock, cara, foi impressionante. E aí eu vou colocar aqui no top 5, porque tem vários Pandemics, né? Você pode escolher que é Fall of Rome, enfim, eu acho que é o melhorzinho. O tradicional, e tem expansões, mas eu vou escolher aqui o Pandemic Legacy, Season 1. Cara, quando eu peguei o Pandemic Legacy Season 1, eu e minha esposa nós jogamos assim o fim de semana inteiro. E ela é uma pessoa que não é de jogar assim, sabe? E ela falava assim, eu nunca vi isso, foi uma coisa mágica. Ela falou assim, vamos lá, vamos jogar Pandemic? Eu falei, caramba, pra ela pedir, cara. Imagina, não,
Imagina um jogo que tua esposa pede pra jogar. Aí não tem jeito, né? E aí ainda tem toda uma história pra contar, etc, né? E agora eu não sei se é spoiler, mas faz tanto tempo. Joguei o Season 2, não gostei mais da Season 1. Mas Pandemic Legacy foi um jogo que me marcou, assim. Não teria como eu não deixar ele aqui no top 10, por conta da memória afetiva que eu tenho com esse jogo. Além de gostar do sistema também. O Legacy nunca joguei. Meu quarto lugar já apareceu aí pra você, e apesar dele estar em quarto lugar, porque pra mim ele é um jogo excelente, ele tem um problema grande e um médio. O grande é que ele só funciona em 4 jogadores, que é o Hegemony. Cara, só funciona em 4 jogadores, não tem o que se questionar, e isso realmente é um problema. Mas se você tiver 4 jogadores, cara, o problema médio, que é calcular o imposto, resolve. Uma calculadora resolve, é fácil. Deixa o computador com Excel lá e então, dá pra fazer. E mano, jogo euro, aonde tem uma alta interação em todos os setores. Por quê? Porque se você é daquelas trabalhadoras, você tem lá os seus peão, você quer trabalhar na indústria do outro cara. E outro cara que tem a indústria tem que ter alguém para trabalhar para ele. E ele tem que pagar salário. E tem um estado que tem as políticas. Então assim, é o tempo todo interagindo com todo mundo, mas você ali no seu mundo jogando a sua maquininha, você tentando fazer os seus pontos de vitórias de maneira totalmente assimétrica. E cara, é muito bom. A curva de aprendizagem é alta, é estratégico, dinâmico, dá pra criar conflitos e alianças, apesar de ser um jogo euro. E pra mim, assim, de euro, esse aí consegue reunir o que eu preciso, que é um pouco de interação. É muito bom mesmo. Ele tem muita interação até, né? Mas pra mim... Assim, e você se sente a classe que você tá trabalhando ali. Se sente. Você fala assim, cara, se eu sou operário aqui, eu vou fazer greve, mano. Sim. Vou fazer greve, que se dane, não sei o quê. E o capitalista fala assim, não, eu vou construir indústria, quero comprar e vender lá no exterior, lá, e acabou, vocês que se viram aí. Eu sei que o pessoal vai acreditar comida no final da partida, mas eu vou vender tudo. Vou exportar tudo. Eu preciso jogar mais ele. Eu joguei como governo, achei difícil jogar com governo, é difícil pra caramba. Sim. Eu tava até disparando na pontuação, mas depois que você estava capitalista, né? Nossa, começou a fazer ponto, eu falei, já era. Ele começa muito devagar, mas depois ele vai ganhando muito ponto de vitória. Eu senti que eu acho que eu deveria ter te bloqueado mais. Eu acho que o governo tem que ser mais... porque é bem um contato do governo e capitalista um contra o outro, né? Porque se o governo é grande, aí tem muita indústria do governo. Daí o pessoal vai trabalhar pra você, não tem porque trabalhar pra mim. Eu teria que aumentar meu salário. Isso aí. Então assim... Mas enfim, é um jogão. Muito boa escolha. E a classe média é a mais difícil, porque é bem real. Assim. Paga imposto, ganha que nem operário, é complicado. É verdade. Bom, sua vez. Meu número 4 é um jogo que já foi top 1 do mundo. É um jogo de guerra. E eu tô falando do Twilight Struggle. Cara, que jogo fantástico. Infelizmente eu não tenho ele porque eu não tenho quem jogar. Porque se eu tivesse eu jogava todo dia. Cara, como eu amo você ter cartas ali, principalmente quando você começa jogando com os Estados Unidos, que eu gosto de jogar com os Estados Unidos, porque ele começa com o jogo, ele começa muito mais fraco, né? E aí quando você abre a carta, você fala assim, meu, só tem desgraça. Qualquer coisa que eu escolher aqui vai ser ruim pra mim. Aí você fala assim, o que eu vou escolher pra ser menos pior? E aí você vai jogando isso daqui vai ser menos pior. Ou, você fala, cara, eu já vou jogar essa ação aqui, que vai ser muito boa para a União Soviética, mas ele só vai poder fazer agora. Porque depois a carta volta. E aí você fala assim, eu já quero me livrar da carta no turno 3, porque aí demora mais para voltar. Tem toda essa estratégia, além de todo o controle de área que você tem que fazer. Porque você tem que tomar muito cuidado. Fala, mano, você tem que pegar o canal do Panamá. Tem que pegar o Panamá, não posso perder Israel. E aí é muito bom, cara, é muito bom. É impressionante como ele conseguiu transformar a Guerra Fria, a geopolítica da Guerra Fria, num jogo. E tem campeonato, você vai ter... Cara, eu li várias dicas estratégicas, tem manual no BGG, e aí, mano, você vai, só vai. Eu acho que é o tipo de jogo assim... Bom, igual o xadrez, né? Se tiver pessoas para jogar e no nível assim, é muito interessante, mano. É muito bom. Mas é isso. Bom, meu top 3 agora, entrando medalha de bronze. Agora já é o top 3. Esse top 3 aqui, ele por muito tempo sempre foi um dos meus jogos preferidos. Depois ele deu uma sumida aqui. Mas quando eu fui fazer esse top 100, eu pensei assim, ele tem que estar aqui porque ele é simples, ele é divertido, dá pra jogar com qualquer pessoa, mesmo que não for ali do ramo de board game, por causa que ele é fácil de jogar. Ele é estratégico
ele tem Take That, ele tem Aliança, tem tudo. Que é o Survive. Cara, Survive. você monta o tabuleiro ali da ilha, e eu tenho tantas versões nova, né, que saiu, quanto a antiga. E pra mim mudou muito pouco, então pode colocar os dois aí, tá? Tanto faz. Eu gostei da nova por causa de jogar até 5 pessoas, né? A antiga com a expansão até 6, mas só a antiga até 4. Pra mim, quanto mais melhor. Com menos pessoas, acho que fica chato o jogo. Até 3, assim, é bem chato. Agora, com 4 para 6, com 6 é um caos. Eu lembro que teve um amigo meu que jogou e não conseguiu salvar ninguém. Ele colocava o carinha lá que sacava 3 pessoas do barco, né? Aí ele colocava o carinha dele, só que só tinha mais 2. Tinha mais 3 jogadores querendo afundar aquele barco. Aí já e ele era. não conseguiu salvar ninguém. Todo mundo afundou naquela ilha dele. Assim, e é um jogo da teoria rápido, porque em uma hora, depende 6, demora um pouco mais, né? Mas em 1 hora de partida ele finaliza e você se diverte, você fica bravo com o colega porque ele te traiu ou porque ele afundou seu barco. Dá pra jogar ele meio cooperativo, mas daí eu acho que perde a essência do jogo. Não precisa ser muito FDP, né? Também o tempo todo, né? Mas um pouquinho tem que ser, porque senão não tem jogo. Mas ele é legal por causa disso, porque, cara, é um jogo que tem que ter... para mostrar um pouco da competitividade. Não é um Tilt Ride, que é mais tranquilo, né? Mas se você quiser mostrar um pouco mais de interação, simples, porque você tem 3 ações e joga o jogo. Não, tipo, é um jogo bem fácil de jogar. É um jogo muito divertido. Se você for com a cabeça de tipo... aqui é todo mundo dando take that em todo mundo, né? Então tudo bem, aí você vai se divertir. Vamos pensar aqui no Monopoly. Nossa. É um jogo que não tem take that, porque afinal de contas você não tem ação nenhuma. Mas se você cai num negócio e o cara está te devendo um aluguel pra alguém, né? Você se ferra, né? Então ele tem um se ferrar, né? Se dar mal. Esse jogo também tem o se dar mal. Então assim, só que você tá jogando o jogo, né? Então é um jogo. Então eu acho que é uma evolução assim desses jogos mais simples que você quer jogar com interação. Entendi. Tipo Monopoly, sei lá. Interessante essa visão. Então, achei interessante. Então. Ele torna divertido o sistema de punição. De punição. Faz sentido. Não é um Tilt Ride, até acho que o Tilt Ride é melhor pra você mostrar pra alguém que nunca jogou. Mas se você quiser mostrar um jogo que tem interação, pra mim o Survive é o jogo. Ele não tá no meu top 100 porque eu joguei pouco. Mas confesso que é um bom jogo, daria pra fazer esse ajuste. Bom, vou pra minha medalha de bronze. O número 3 é o majestoso High Frontier. Cara, que jogo foda. Esse jogo é muito bom. Esse jogo, tudo bem, você tem que passar a barreira do manual, mas não é tão difícil como as pessoas dizem. Eu acho que o mais difícil mesmo é você fazer toda a tática que você precisa fazer para chegar lá no... Você tem que falar assim, eu preciso fazer o cálculo do combustível para saber como eu tenho que levar o foguete até tal lugar, porque lá eu vou reabastecer, porque eu vou fazer tal coisa. Fazer o planejamento, eu acho que é o jogo mais pesado em termos de planejamento que eu joguei. O planejamento dele realmente é muito extenso. Você tem que pensar muitos turnos adiante, entendeu? Então é como se eu estivesse jogando xadrez e pensando em muitos turnos. Mas passada essa barreira, e você vai evoluindo no jogo. E a sensação é muito boa, né? Você vai evoluindo, vai entendendo, vai aprendendo a usar as regras, não sei o que, papapá. E aí você vai crescendo. E aí você vai aprendendo. É um jogo de aprendizado, assim, né? Parece que você está fazendo um curso e aí vai indo embora. Então, High Frontier, cara, vale muito a pena jogar. Tem que passar a barreira do manual. Você vai jogar a primeira vez meio travado, né? Você entendeu o que tá fazendo. Joga a segunda vez, já tá bem melhor. Da terceira, você já tá gostando muito do jogo. A primeira vez que nós jogamos, né? Acho que foi a única também. Tinha regras, que são regras básicas do jogo, com o próprio abastecimento em outros lugares, que não tá assimilado na sua cabeça. Então, você esquece, eu joguei né? o jogo e esqueci. Mas depois que isso fica, você pensa, posso fazer isso fica uma coisa comum pra você, né? Você já consegue repensar muitas outras estratégias. E você tem que ir que nem eu ali, né? Tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Porque se der errado o plano A, porque, sei lá, caiu a radiação lá, você tacou o dado, explodiu o negócio, você tem que pensar como você vai poder. Pra tentar fazer a maneira mais eficiente. Ou planejar do jeito que passa por aquilo sem tomar dano, que também é difícil. Agora, você falou até que do cooperativo, eu gostei de jogar em cooperativo, mas o competitivo dele vou te falar, aquele leilão, você tem um leilão ali e, cara, se você não manipular o leilão, vai ser muito difícil você planejar uma rota para explorar qualquer coisa. Você tem que tomar muito cuidado com o leilão. Então, no competitivo,
ele é bem agressivo, na minha opinião. Eu acho que ele funciona, vai funcionar bem, mas vai ser bem mais... Vai ser pauleira, vai ter jogador que vai sofrer ali. Um jogador experiente vai saber quais as principais cartas para ele, que ele vai querer apostar no leilão, né? Sim. E aí a coisa vai desandar. Eu acho que se eu fosse jogar ainda, eu jogaria algumas vezes ainda no cooperativo, só para tentar entender um pouco melhor, mas depois eu arriscaria o competitivo. E tem os cenários, né? Diversos cenários. Sim, alguns cenários. Bom, medalha de prata, isso aqui não mudou da minha última lista, eu falei pra mim mesmo que eu ia mudar isso, mas não mudei, então paciência, né? Não confio em mim. Minha medalha de prata é o Nemesis. Cara, é um jogo que você cria a sua própria história, então é um jogo de storytelling, que é onde você tem o seu objetivo. Ele não é um sandbox, mas é mais ou menos um sandbox, né? Um dungeon crawler. E tem traidor, ou pode ter um traidor, que é aí que me pega, entendeu? Não necessariamente alguém vai trair, que nem é outros jogos, como por exemplo o Dead of Winter, né? Que às vezes o cara qualquer traidor é um traidor. Mas nessa não tem, então assim, ele tem dois objetivos, um pode ser egoísta, do tipo mate o jogador 5, mas ele não é obrigado a escolher aquele objetivo. Ele tem uma outra opção. Pode acontecer dos dois objetivos dele ser muito ruim? Pode acontecer, mas enfim. Mas você não sabe, então você nunca tem certeza de nada. E isso deixa o jogo genial. O cooperativo dele é divertido, eu acho que vale a pena jogar, dependendo do público-alvo ali, o cooperativo funciona. Mas o competitivo, pra mim, é melhor justamente por causa disso. Porque você nunca sabe, e você quer sobreviver. O cooperativo é assim, se eu morri, mas ele venceu, eu ganhei, né? E fizemos os objetivos, né? Eu ganhei também. Agora o competitivo eu tenho que sobreviver. Então não adianta só fazer o meu objetivo, eu tenho que sobreviver. Só que às vezes eu tenho que matar a rainha, mas quem mata a rainha é ele. E tudo bem, eu ganhei o jogo, mas eu preciso sair ainda pra sobreviver. Então você quer tentar meio que aliar, cara. E aquele negócio, se ele me ajuda e eu não ajudei ele. Aí no próximo, eu sei que às vezes tem um metagame, né? Mas aí no próximo jogo ele não vai me ajudar, sabe? Então, tipo, é legal você saber esse tipo de coisa. Eu acho interessante. Pra mim, essa ideia do jogo é genial. Tem a parte burocrática que é um pouco cansativa, mas dá pra dividir ali os papéis e parece realmente um filme. Nemesis, pra mim, tá lá interação alta, momentos altos de jogo, história pra ser contada depois de jogar. Acho que você tocou num ponto nevrálgico aí que realmente o fato de você não saber nada é temático. Porque realmente, se estivesse no espaço lá um alien invadindo, você não sabe o comportamento dos outros humanos. Não sabe. Será que você fala assim, o cara foi ver o motor lá que tá funcionando? Será que foi ver mesmo? Então, será que tá funcionando mesmo? Ele fala que consertou, daí ele acha o pódio, sai voando pelo pó. E aí? Será que ele foi ver o motor ou foi embora da nave? Então, o cara fugiu. É extremamente temático. Sua medalha de prata. Minha medalha de prata, e aqui, deu aquela roubadinha, né? Vou colocar aqui. É porque são jogos parecidos, mas eles têm poucas diferenças entre eles, mas diferenças importantes. Eu tô falando aqui do Projeto Gaia, ou se você quiser colocar o Terra Mística, que eu acho que não vejo problema. Pode até colocar o Terra Nova, tá saindo novas versões e também. E o Age of Innovation, outra coisa? Eu não sei, que eu nunca vi. Mas eu vou falar aqui, vou escolher entre eles, eu vou escolher o Projeto Gaia. Entre Projeto Gaia e Terra Mística, são dois jogos excelentes, qualquer um poderia estar aqui no top 2, mas eu escolho o Projeto Gaia por conta da trilha de tecnologia. Tá? Porque eu acho que eu joguei muito Terra Mística e depois de um tempo você já sabe mais ou menos, principalmente ali no controle de área ali, como você vai fazer para deixar as outras facções não crescerem tanto, sabe? Na pontuação. E no Projeto Gaia isso é um pouco mais difícil porque você tem a trilha de tecnologia, né? E modifica bastante esse problema. E, cara, que jogo, né? Não tem nem o que falar. Ele é mecanicamente até acho denso, mas as coisas estão muito bem conectadas, né? E essa coisa de você construir perto do seu adversário para aumentar o poder, para você usar o poder para fazer outra ação, e tem aquela trilha que você tem que correr para pegar logo as ações principais. Cara, é um jogo assim que dá para jogar para sempre, sabe? Você compra esse jogo e joga sempre. Se você jogar lá no BGA,
Cara, você vai evoluindo cada vez mais, vai aprendendo a lidar com aquela facção que tem um poder especial, né? Tem essa simetria ainda. Então não tem como não dar medalha de prata para Projeto Gaia. Muito bem. Então chegamos no primeiro. Nossa, que dia longo esse, hein? Bom. Passamos por muitos jogos até estar aqui. Mas o meu primeiro jogo aqui que eu vou colocar, que eu falei que não ia estar, porque assim, é o jogo que eu mais joguei na história da minha vida. Então tem mais de 50 partidas. Uma vez joguei com você, com meus outros amigos, e eu percebi assim, o que eu vejo nele não é o que os outros jogadores veem. Nossa. Então assim, não é tão divertido em alguns pontos, que é o Battlestar Galactica. Ah, tá. Qual que é o meu problema com esse jogo? Tudo, né? O cara, ele é semi-cooperativo, então tem o traidor, só que ele realmente agora é um traidor, e tudo bem, porque o Simon é bacana, só que ele consegue ainda enganar muito antes de se revelar, e quando revela ele pode fazer outras ações. É um jogo de sobrevivência, porque você tem que tomar decisões morais ali, às vezes para tu perder comida, população, enfim, moral, e pessoas, né? Às vezes salvar ali as outras naves, né? As naves dos civis. O bom dele, aí eu vou falar, né, enfim, é ele com as expansões. Ele sozinho é muito bom, bacana. Mas ele com as expansões, principalmente a última, né, que é o Daybreak, que tem ali em direção à Terra, fica genial. E tem lá outra expansão do Cylons, que tem a Cylon Fleet, que é o Exodus. E tem ainda Pegasus, que tem uma outra nave ali que pode te ajudar ali no combate. É um jogo muito completo, é um jogo onde você consegue, tem lá o seu personagem, onde você tem as características dele, então lembra um pouco RPG, tem lá os desafios que vão aparecendo, e aí que talvez é onde as outras pessoas não gostam, né? Não sei se você lembra quando você jogou, que assim, tem as crises, né? E quando eu tô jogando, eu já meio que peguei a ideia e assim, eu consigo ainda meio abstrar. Então assim, vem a crise de comida, jogue cartas roxas e azul. Então, se você não está muito no clima ou não consegue abstrair que aquela realmente é uma crise de comida e você tem que utilizar suas cartas de liderança e tecnologia e tática, por exemplo, para poder resolver aquela crise, que são as cartas para poder resolver ali os pontos positivos, você vai achar que é só jogar cartinha. Eu jogo cartinha e resolvo. Mas não, tem toda uma história por trás, né? E como eu gosto do seriado, gosto dos personagens... Então eu me vejo muito ali tentando sobreviver naquele jogo ali denso, né? Tem política, tem traição, tem estratégia, enfim, pra mim é um jogo muito bacana. Tem o dado, né? Tem a sorte do combate. E com a expansão, né? Tem mais ataques Cylons, que às vezes quando você está jogando só o base pode acontecer de você ser piloto e não jogar muito, porque não tem muito ataque Cylon, não tem muito o que fazer. Mas com as expansões você tem muito o que fazer. Pra mim é o top do top. Eu tentei tirar ele daqui, mas não consegui. O coração não deixou. Meu coração não deixou. Eu não coloquei ele no meu top sempre, porque eu só joguei uma vez. E aí eu acho que eu preciso absorver mais as regras. Mas eu acho que é um jogo bem estruturado, sim. Mas só por isso. E o meu número 1 é o número 1 do mundo também, que é o Brass Birgman, que provavelmente vai chegar no Brasil em breve, porque todo mundo, não é possível. O jogo é número 1 do mundo e não vai ser vendido. Vai chegar, E, cara, o Brass Birgman, aquela coisa de você construir as rotas e usar a rota do adversário, isso é de explodir a cabeça, né? Você fala assim, caramba, o que melhor eu fazer? E além disso, você tem toda a construção ali dos maquinários, né, das empresas lá que você tem que ir fazendo. Ainda tem um mercado, né? Fala, cara, quando o ferro vai baixar ali o preço, vou escoar a cerveja e etc. Enfim, ele tem tanta coisinha assim simples, mas a interação dele faz o jogo ficar muito estratégico, muito tático também, né? Então ele tem um fator estratégico que você tem que pensar lá na frente, mas ele tem muita tática também, porque o cara fez aquela rota. Por que eu vou gastar fazendo outra rota? Talvez eu possa usar aquela. Sim. E, isso daí é um negócio fantástico. Eu não sei como o cara pensou num jogo desse. E o meu tá lá na coleção faz um tempão. Preciso jogar mais, de fato. Mas, cara, é um jogo meu número 1, assim, que eu sinto prazer em jogar. Brass Birgman. É um jogo de economia, é um jogo de ações limitadas. Construção de rota. É um jogo muito completo. É econômico, né? E na base dele é um jogo econômico.
Não, é um jogão. Mas assim, ele é um econômico, é onde tem as ações são limitadas. Então você tem que tentar ser efetivo. É, exatamente. Não tem ação extra, sei lá o que mais. É isso mesmo. Fazer isso. Bom, pessoal, foi isso. Foi longo, foi dolorido algumas vezes. Mas terminamos nosso top 100. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários qual lista você preferiu ou algum jogo específico de cada um ali. Mas agora você vai ter que escolher o meu e eu vou ter que escolher o seu que não, de preferência não tá no top 100. Ah, tá. De preferência, desse top 10 ali, tá? Tá ok. Qual que você vai escolher ali. Então, mas é isso, galera. Agora a gente vai escolher, vamos ver se a gente consegue definir. Deixa eu ver. Voltamos aqui então na nossa lista. Agora a gente vai fazer então o seguinte: a gente vai escolher eu vou escolher um jogo dele, ele escolher um jogo meu, que seria tipo o best dos best daquele que não tá na nossa lista, tá? Então realmente não apareceu, mas um fator ali, um jogo bom que podia estar. Vou falar o meu primeiro, que o jogo que não tá na minha lista, que poderia estar facilmente, ou eu deveria jogar mais para tá ali, né, conhecer melhor o jogo, é o Projeto Gaia. Que realmente é um jogaço, mas eu joguei pouco, ainda mais joguei muito mais Terra Mística, né, enfim. Deveria conhecer mais o jogo. Muito bem pensado. É o meu, do seu top 10, que não está no meu top 100, mas que eu vou resgatar e colocaria, é o Tiranos da Umbra Eterna. Eu acho que ele tem potencial de estar, porque eu só joguei uma vez. Eu fiquei em dúvida, hein, se entrava o Battlestar Galactica. Mas entre um competitivo e um cooperativo, eu vou optar pelo competitivo. Mas o Battlestar Galactica é bom também. Bom, pessoal, é isso então. Agora finalizando nossa série, nossa terceira temporada. Espero que tenha outros vídeos ali no meio, né? Quem sabe mais vídeos desse ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, comente e vejo vocês nas próximas semanas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!